Fala aí, galera, mais uma vez, resumindo da palavra da semana, dessa vez referente ao sábado, dia 18 de janeiro de 2014, que foi palavra ministrada aqui na Igreja da Graça da Tijuca, no grupo jovem. Falou? Vamos lá, antes de tudo, vamos começar lendo a palavra, João 6, a multiplicação dos pães e peixes. Eu vou ler tudo aqui bem rapidinho, depois vou parar no lugar de interesse. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Aí está aqui, versículo 12, vou pular para o 12. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Ou seja, tinha 5 pães e 2 peixinhos e ainda sobrou comida para mais 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Estudiosos dizem que tinha cerca de 20.000 pessoas. Essa é a passagem da multiplicação dos pães e peixes. O que acontece? Vamos observar essa passagem. Assim, o que você acha? Quem é a figura principal dessa passagem? A gente pensa, obviamente, Jesus, tá? Mas tirando Jesus, porque aí meio que não dá, né? Pra vencer Jesus. Mas tirando Jesus, quem é o principal nessa mensagem? É Pedro? É André? Não sei, alguns falaram ao menino. É isso. A principal figura nessa mensagem, quem é? É esse menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele entregou a sua comida para Jesus, para que Jesus pudesse multiplicar aquela comida, e através daquela comida, o que acontece? Toda aquela multidão ficou saciada. O que acontece? Muitas vezes não falta a fé em Deus. Não falta o poder de Deus para multiplicar o alimento. Não falta pessoas buscando a Deus. Mas o que falta são pessoas que entreguem os seus talentos, o seu tempo, as suas habilidades, entreguem a sua comida, os seus 5 pães e 2 peixinhos, para que Deus, através da sua comida, do que você tem, possa alimentar toda a multidão. Deus, Ele não está procurando pessoas especiais, Ele está procurando pessoas corajosas, com disposição para pegar a sua comida, aquilo que ia te saciar, e entregar para Ele. Porque se você não entregar o seu talento, o que acontece? O que ia acontecer? Eles estavam aqui vendo se tinha dinheiro para ir comprar na cidade. Então é isso que vai acontecer. Se você não entregar o seu talento para Deus, se você não entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos para Deus, aquelas pessoas que estão sedentas por Deus, elas não vão ficar paradas. Elas estão sedentas, elas estão com fome. Elas vão sair por aí procurando. E sabe lá Deus onde elas vão achar. Então a gente vê aqui um menino. Através desse menino, 20.000 pessoas foram alimentadas. Talvez você seja o único cristão na sua faculdade. Talvez você seja o único
cristão do seu local de trabalho, talvez você seja um cristão na sua família. Mas Deus está dizendo que se você entregar o seu talento, os seus 5 pães e 2 peixinhos para Ele vai pegar esses 5 pães e 2 peixinhos e vai te alimentar, e ainda vai alimentar toda a multidão que está ali sedenta perto de você. Não fique tentando pegar esses 5 pães e 2 peixinhos e alimentar essas pessoas. Imagina se aquele menino chegasse por si só, menino legal, vamos dividir aqui, nem ia sobrar uma molécula para cada pessoa. Não ia dar para nada. Mas o que ele fez? Ele entregou os seus talentos, o seu tempo, a sua habilidade para Deus. E aí Jesus alimentou a multidão. Talvez você esteja tentando esse tempo todo aí, buscando a Deus, você alimentar a sua família com os seus pães, com os seus 5 pães e 2 peixinhos. Mas esse não é o caminho certo. Você por si só não tem capacidade de ajudar, de converter a sua família, de converter os seus familiares, de converter os seus amigos da faculdade. Você não tem essa capacidade. Entrega os seus talentos para Deus, entrega as suas habilidades para Ele, que aí Ele vai alimentar toda a multidão. Amém? Vamos mais aqui no outro versículo. Papel aí no chão, mas vamos lá. Só um instante. Mateus 5,13. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. Só esse pedacinho por enquanto. Vós sois o sal da terra. Vamos pensar aqui. Sal. Você pega ali o seu alimento, qualquer alimento. Se a gente falar, eu botei muito sal. Mas pensa aqui na proporção. A proporção entre o sal e a comida que você está salgando não é sempre muito pequena? Ou seja, o sal, a proporção de sal para a comida que você está salgando é infinitamente pequena. Mesmo que você diga, mas eu salgo muita comida, mesmo assim, a quantidade de sal para a quantidade de comida é muito pequena. E mesmo assim, o sal está salgando aquela comida. Então vamos pensar desse jeito. Vós sois o sal da terra. Que cristão que lê essa palavra, eu sou o sal da terra. Mas aí ele chega na família, mas eu sou o único cristão. Chega na faculdade, mas eu sou o único que serve a Deus aqui. Mas caramba, você é o quê? Você é o sal. Basta um pouquinho de sal para a comida ficar salgada. O mundo nunca vai se converter por completo. Não vai existir esse dia, todo mundo é evangélico. Não vai existir. Mas a terra, o lugar que você tiver, vai ter paz, vai ter segurança, vai ter alegria, se você se comportar realmente de maneira salgada, se você fizer a diferença ali. Se você está num local de trabalho que está tendo problema, você deve fazer a diferença. Não é você pode, você deve, porque você é o sal. Você está ali, mesmo que um pouquinho, você está ali para fazer toda a diferença, para mudar todo o contexto. Aí ele continua aqui. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, insípido é sem sabor. Se o sal não tiver sabor, se você que serve a Deus não fizer diferença, se você que serve a Deus não der gosto, o que vai acontecer? O que vai salgar? O que vai fazer a diferença? Nada. Nada vai fazer a diferença. Então, com essas duas palavras que a gente deu no sábado, queria dizer: primeiro, você tem que entregar os seus talentos para Deus, para que Deus alimente toda a sua multidão à volta. Em segundo lugar, a proporção entre cristãos e não cristãos vai ser sempre pequena. Em toda a história da humanidade foi uma proporção pequena. Agora, a diferença quem faz é você.
Você é um sal. Você está ali para salgar. Você está ali para fazer toda a diferença. Você está ali para dar sabor ao ambiente. Mas se você for insípido, nada, não vai ter outra opção. A comida vai ficar sem sal, vai ficar sem graça, vai perder a alegria, vai perder a paz. O ambiente vai ficar ruim. Então essa é a nossa responsabilidade como cristão. Essa é a sua responsabilidade como cristão. Entregue os seus pães, seus 5 pães, seus 5 peixes, seus 5 pães e 2 peixes para Deus. Você não vai se arrepender. Deus quer te usar para alimentar uma multidão. Se você é do tipo de pessoa que fica reclamando dos políticos, reclamando do pastor, reclamando do patrão, não seja assim. Entregue seu talento para Deus mudar. Por exemplo, se você é um jovem, não tem profissão ainda, não gosto, acho que político é tudo safado, queria fazer alguma coisa, cara, legal, pra rua protestar, mas, sinceramente, isso faz a diferença? Entregue seus talentos para Deus, fala, Deus, eu vou ser um policial federal e eu vou botar muito político corrupto na cadeia. Se você acha que o sistema público de saúde está um caos, legal você postar lá a sua reclamação, mas vai lá, estuda, mete a cara, se forma em medicina e entra lá no hospital público, entrega seu talento para Deus, para você ser uma mão de Deus ali para ajudar as pessoas. Você que acha que o sistema de ensino está uma porcaria, se esforça, vira um professor, entra lá, mete a cara, faz a diferença. Os cristãos estão na terra para fazer a diferença. E como a Bíblia diz, se a gente que é sal, ou seja, faz toda a diferença, se a gente que deveria fazer a diferença não faz a diferença, tá todo mundo ferrado. Então, não faça isso, faça a diferença. E é isso aí. O lema de 2014, use e abuse do poder de Deus.